Isso aí, galerinha, vamos lá para mais uma aulinha, coisa boa. Friozinho, dá uma empolgada no cara para dar aula. O negócio é o seguinte, essa aula é muito rápida, finalizando o volume 6, dou a bicuda e já vamos pro 7. É uma aula tranquilinha, eu diria que as aulas anteriores foram mais delicadas, porque tinha umas coisas meio esquisitas, até para quem está estudando física já há algum tempo. Quando eu comecei a dar aquelas aulas eu fiquei meio desconfortável, que é uma coisa que geralmente a gente é raro ver no vestibular e é meio decoreba, né? Poxa, como é que eu posso polarizar uma onda? Aliás, o que é polarizar uma onda? Lembra? É obrigar que ela vibre sempre numa mesma direção. Não quer dizer que ela se propaga numa direção só, mas as vibrações estão sempre alinhadas. Aliás, uma coisa que eu não citei, olha que perigo. Apenas as ondas transversais são polarizáveis. Aquelas que têm a vibração transversal ao deslocamento. Porque tem a onda longitudinal, lembra? E tem a onda transversal. Só as transversais são polarizáveis. Dá para entender por quê? Vamos imaginar aquela corda esticada. Eu posso produzir um pulso transversal, ou eu posso produzir um pulso longitudinal na corda. Concorda comigo? Pega aquela placa, aquela porta, corta ela, uma tira vertical fininha por onde a corda passa. Se eu começar a sacudir a corda tudo do canto é jeito, a única parte que vai poder vibrar depois de passar pela porta é aquela na direção do corte. É uma polarização então que está ocorrendo. Mas imagine que eu estou fazendo assim com a corda. Ó. Tu concorda que essa porta não tem o que fazer com esse pulso? Porque esse pulso atravessa o orifício de qualquer maneira, não interessa como é que vai ser o recorte do orifício, né? Esse pulso vai atravessar. Pensando assim, um dia eu cheguei à seguinte conclusão, não é o que os livros dizem, mas é porque, na minha cabeça, já que a onda longitudinal, a vibração é paralela ao deslocamento dela, ela é como se ela já fosse polarizada, ela só vibra longitudinalmente, então ela já está polarizada, independentemente para onde ela vai, ela só vibra longitudinalmente. Por isso que ondas longitudinais como o som não são polarizáveis, certo? De certa forma já é polarizado, desde o nascimento. Agora, uma onda eletromagnética que tem as vibrações perpendiculares ao deslocamento, né? Eu posso selecionar que ela vibre só numa determinada direção. Então por isso que as ondas transversais são polarizáveis, já as longitudinais não. Nós vimos que para polarizar, um caso fantástico é o do ângulo de Brewster. Tem uma certa situação de refração, né? Quando a luz, por exemplo, vai penetrar na água, e sempre ocorre um pouquinho de reflexão também. Quando o raio refletido e o raio refratado, o que refletiu na água e o que penetrou na água, são quando eles fazem 90 graus um com o outro, os raios refletidos são 100% polarizados e os raios refratados são parcialmente polarizados. Quando isso ocorre, o ângulo de incidência para este fenômeno ocorrer é chamado de ângulo de Brewster. Então foi a primeira maneira de polarização que nós vimos. Outra uma forma de polarizar, nós vimos que é pela dupla refração ou birrefringência. Pega um cristal calcita da Islândia, corta ele segundo a sua maior diagonal, cola com bálsamo do Canadá e faz a luz entrar nele. Ela primeiro refrata na hora que entra no bálsamo e na hora que vai se refratar uma segunda vez ao passar por esse corte, o raio se separa em dois, né? O ordinário e o extraordinário. O ordinário obedece às leis que nós temos estudado. N de chegada, vezes seno de chegada. Parabéns. N de saída vezes seno de saída. Ou, tanto faz a ordem, na ordem dos fatores não altera o produto. Legal. O raio extraordinário, este é polarizado. E esse não obedece essa lei. Por isso que eles se separam. Um obedeceu a lei e a outra não. Então, é a polarização por birrefringência ou dupla refração. Depois nós vimos que existem alguns tipos de pedra, como a turmalina, turmalina, é isso, é verdade, turmalina, você confunde. Essa pedra, se a gente pegar várias camadas dessa pedra e fazer a luz passar por essas camadas de turmalina, ela vai ser, parte da onda vai ser absorvida, parte da onda vai ser refratada e a parte que refrata, né, esses raios também são divididos em extraordinários e ordinários. Sempre o extraordinário, o nome já diz tudo, não obedece às leis clássicas e é polarizado. Ou seja, agora eu fiz a polarização porque a luz atravessou o material, por refração foi, né?
E tinha uma outra possibilidade ainda, que é o famoso céu azul. Por que o céu é azul mesmo? Difusão da luz. Isso, porque a luz, quando atinge os átomos que compõem a atmosfera, ela se espalha, não é isso? A luz se espalha. Essa luz que mais se espalha é a luz azul, porque justamente o átomo de hidrogênio, ele tem um tamanho tal que o comprimento de onda da luz azul é perfeito para se espalhar, né, em cima desses átomos. E como a atmosfera é 70% hidrogênio, né, por isso quando a gente olha para o céu, não no entardecer nem no nascer do sol, a gente vê o azul como predominante. E o mais interessante, essa luz azul, depois de difundida, depois da difusão, também está parcialmente polarizada. Então tu vê, dá para polarizar por reflexão, por dupla refração, apenas por refração como a turmalina e finalmente ainda por difusão. São as maneiras de polarizar uma onda. E então é bacana às vezes dar uma revisadinha nisso, antes do vestibular vamos bater um papo sobre isso, fazer mais alguns exercícios. Mas é muito raro de cair isso, é mais raro, mais comum de aparecer no vestibular interferência. Muito comum, a UFSC adora uma interferência, na hora de aparecer de novo uma interferenciazinha. Primeiro, vamos lembrar das ondas na água que fica bem fácil de entender. Imaginem que por algum motivo duas ondas, uma um pouco maior que a outra, se propagam uma em direção à outra na água. Uma tem uma amplitude A1, a outra uma amplitude A2. Quando essas duas cristas passam uma sobre a outra, as amplitudes se somam, pessoal. Então a amplitude resultante nada mais é que a soma da amplitude de cada onda. Mas o mais legal, depois que elas se cruzam, cada uma continua a sua vida, normal. Essa onda A1 atravessa pela onda A2 como se ela não existisse. Mais legal ainda, ela continua com a sua velocidade original e com a sua amplitude original. E a mesma coisa com a ondinha que eu chamei de 2, ela também passa, continua a sua vida normal. Ó. Quando o professor contou isso, eu também não acreditei. Pô, não pode, cara. Como é que duas ondas vão se chocar uma com a outra e vão continuar? Na minha cabeça ainda eu estava perturbado com a ideia da onda do mar que carrega o surfista, né? Eu estava imaginando duas camadas de água que se deslocam se chocando. É claro que vai espirrar água para tudo que é lado. Onda não transporta matéria, transporta apenas esta onda que eu estou falando. Se tiver um barquinho aqui, a onda passar pelo barco, o barco só sobe e desce, ele não é arrastado nem para um lado nem para o outro. Cuidado, hein? A onda do surfista não é onda na física, ela arrasta matéria. E aqui nas nossas ondas não tem matéria sendo arrastada. Quando eu aprendi isso, eu duvidei, como quase tudo na vida que eu aprendi, demorei a acreditar, e eu recomendo o mesmo para ti, muita dúvida, muita cautela. Mas aí quando eu fui para o mar, ver o mar de perto, num costão, depois dessa aula, eu já vi com outros olhos. Porque eu percebi as ondas vindo, batendo no costão, sofrendo reflexão, quando bate e volta é reflexão. Aí a onda refletida vinha de encontro à onda original e eu via, cara, uma atravessando a outra, cara. Eu ficava observando, eu via, caramba, a pequenininha tá vindo de lá, a grande vem daqui, elas se cruzam, ficam grandes, depois a pequenininha e a grande continuavam. Estava na minha frente quando eu ia pro mar, poxa, eu via isso. Aí eu comecei a ver, pô, o professor não estava mentindo, na verdade, né? É que na verdade, às vezes as coisas parecem meio mentirosas porque a gente está simplificando ao extremo para ficar fácil e didático. E a natureza às vezes é mais complexa, por isso nem sempre a gente consegue enxergar na natureza a teoria simplificada que a gente vê aqui no ensino médio. Agora olha só que legal, eu chamei essa interferência de construtiva por motivos óbvios, porque eu somei as amplitudes quando elas se encontraram. Ó galera, se fossem dois vales, daria um vale mais profundo ainda, e seria uma interferência construtiva. E o que seria então uma interferência destrutiva? Quando uma crista se encontra com um vale. Aí na hora da interferência, esse momento onde uma onda se sobrepõe à outra, a amplitude resultante é na verdade a diferença entre as amplitudes originais. É até intuitivo, né? O nome destrutivo está muito claro. E o que seria uma onda totalmente destrutiva? Uma interferência, perdão, totalmente destrutiva. Seria quando duas ondas de amplitudes iguais, uma em forma de crista e outra em forma de vale, se encontram. E naquele momento, dá reto. Mas, porém, isso é só no momento em que elas estão se sobrepondo. Logo depois elas ressurgem como fênix das cinzas e continuam suas vidas. Beleza? Então, ó, outra coisa, eu estou considerando a absorção nesses fenômenos aqui? Não, porque a amplitude, mesmo após a interferência, continuou a mesma. Ó. Era A2, continuou do mesmo tamanho. Era A1, continuou do mesmo tamanho, A1. Na vida real nós sabemos que existe a perda de energia. E aí a onda é parcialmente absorvida. Por isso que no mar, se for ver isso, vai ver que a amplitude, se tu pudesse medir de alguma forma que é a amplitude, né? Tu
tu perceberia que a amplitude deu uma reduzida, mas não foi devido à interferência que a amplitude se reduziu. Foi devido ao atrito normal com o ar, né, dos átomos se arrastando e transformando parte da energia cinética da onda, energia potencial também, em energia térmica. Legal. Então, interferência destrutiva e construtiva. Bem simples a ideia. Eu olhei isso até dei risada, né? Apesar de não acreditar nessa história das ondas continuarem, isso é ridículo, se cair na prova é só somar ou subtrair. Porém, cara, tem um caso mais comum de cobrar interferência que não é assim, desse jeitinho didático. É daquele outro jeito lá que eu vou te mostrar. Ó. Olha que legal aquela questãozinha ali. Fontes em fase. Que história é essa de fontes em fase? Ué, algo que está em fase é que está no mesmo ritmo. É que estão ritmadas. Então imaginem vocês que eu pegasse duas pedras num lago espelhado, no início da manhã, e exatamente ao mesmo tempo jogasse as duas pedras no lago. Elas bateram na superfície exatamente no mesmo momento. E eram duas pedras idênticas. Ou seja, quando cada uma caiu no lago, cada uma produziu ondas idênticas à da outra. Aqui está onde a pedra 1 caiu. E aí, na hora que ela caiu, ela gerou uma crista, e aí depois, né, isso vai em forma de onda se propagando. E se nós fotografássemos esse instante depois de algum tempo de cima, nós veríamos frentes de ondas circulares. Crista, vale, tudo bem? Se eu quiser medir o lambda desta onda, eu poderia pegar duas pontilhadas ou duas linhas cheias consecutivas, né? É a distância entre dois vales ou duas cristas, é o comprimento de onda. Como as pedras que eu lancei no lago eram idênticas, os lambdas aqui são idênticos. Lambda 1 e lambda 2 são iguais. Tudo bem para vocês? Olha, e a outra pedra, ela produziu também, ó, crista, vale, e como elas caíram juntas na água, se eu fosse fazer com a mão a ondinha que cada uma fez, seria assim, ó. Certo? Enquanto uma pedrinha gerou uma crista, a outra gerou também crista. E aí quando a água desceu para uma, desceu para outra. Cristas e vales. As ondinhas foram se espalhando de forma circular. Bom, fica intuitivo, já que a gente acabou de começar a introduzir um conceito de interferência, fica intuitivo olhar para os pontos A, B e C e determinar se naqueles pontos foi interferência construtiva. Olha ali o ponto A. O que tu diz do ponto A? Foi um vale, né? Que é pontilhado, geralmente é vale, com outro vale, ó. Então vale com vale dá um vale mais profundo ainda. Foi construtiva a interferência em A. Acreditem, a UFSC às vezes cobra só isso. Ela dá o desenho 0,1 em A, existe uma interferência. Ou seja, só o cara ter noção mínima do que está acontecendo, saber o que significa a pontilhada e a linha cheia, né? E detonar. Lá no ponto B, construtiva mais uma vez, seria crista ou vale? Seria uma crista. Aí o cara fala, sabendo que a amplitude da onda é 2 centímetros, em B sabemos que existe um vale de 4 centímetros. Falso, era uma crista de 4 centímetros, olha que sacana. É a UFSC, cara. Isso é a UFSC. Tá? E no ponto C, é uma pontilhada que representa um vale com uma linha cheia que representa uma crista. E qual seria a amplitude naquele momento então? Zero, porque é totalmente destrutiva, né? Aí chama-se totalmente destrutiva, porque a amplitude foi zero. Legal. Bom, então tu vê, apesar do desenho ter ficado bem mais complexo, a estrutura na hora de raciocinar é idêntica à anterior. É só ver se é crista com crista, vale com vale. Mas existe uma maneira matemática de determinar, em determinado ponto, se a interferência é construtiva ou destrutiva. Pensa comigo. Se eu pego um determinado ponto qualquer desse lago, se eu meço a distância desse ponto qualquer até a fonte F1 e meço a distância desse ponto até a fonte F2, vocês concordam que se essas distâncias der um número exato de comprimentos de onda, lambda, 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 naquele ponto então as duas ondas vão estar na mesma situação, crista com crista ou vale com vale, porque já que elas foram criadas em fase, concorda comigo? Elas se mexem identicamente. Se naquele ponto, então, tem 5 comprimentos de onda daqui até aqui, e daqui até aqui 5 comprimentos de onda, tenho certeza que essas ondas estarão ambas na mesma fase, ou crista e crista, ou vale e vale. E não precisa ser a mesma distância uma da outra. Aqui pode ter um comprimento de onda, e daqui até aqui 3 comprimentos de onda. Como a onda é repetitiva depois de cada comprimento de onda, né? Elas acabam parando na mesma situação.
Então, para ondas em fase no mesmo ritmo, eu pego o ponto a ser analisado, chamo de x1 a distância até a fonte 1, chamo de x2 a distância até a fonte 2 e calculo esse ΔX, a diferença entre essas distâncias. E comparo esse ΔX com lambda sobre 2. O que é lambda sobre 2? Metade do comprimento de onda. Porque se de lambda em lambda elas continuam igual, de meio em meio lambda ela muda. Como assim? Ué, se aqui é crista, meio lambda depois é vale. Meio lambda depois é crista. Meio lambda depois é vale. Se aqui é crista, um lambda depois é crista. Um lambda depois, crista de novo. E crista de novo. Então é bacana eu comparar a distância de meio em meio lambda. Quando eu faço essa comparação, a diferença entre as distâncias, n vezes lambda sobre 2, se esse n é um número par, quer dizer que aconteceu igual esse lambda sobre 2, tanto para uma onda quanto para outra. Isso quer dizer que elas vão estar na mesma posição naquele ponto, crista com crista ou vale com vale, o que gera uma interferência construtiva. Porém, se eu fizer esse cálculo e esse n der um número ímpar, quer dizer que uma das ondas teve um lambda a mais que a outra. Ou seja, uma vai estar em crista e a outra em vale, com certeza isso é uma interferência destrutiva. Fica fácil de decorar porque n todo mundo prefere número par, né? Geralmente a galera prefere número par, construtivo, e ímpar, que não é tão bom, destrutivo, certo? Claro que tem gente que prefere o 3 ao 2, sei lá, ou o 7 ao 6, ué, né? Aí, olha só, essa galera não vai ter a regrinha dela também, não tem problema. Afinal, nem sempre as ondas as fontes estão em fase. Pode uma estar gerando crista, enquanto a outra gerando vale. Aí elas estão em oposição de fase. Concorda comigo? Se elas estiverem em oposição de fase, muda. O N par, destrutiva, e o N ímpar, pronto. Destrutiva e construtiva. Agora, olha só, tu concorda que uma fonte pode ser assim, a outra assim, devagarzinho, uma rapidão e a outra mais lenta? Aí, ferrou, certo? Aí não existe um cálculo simples para fazer, né? Teria que ter uma análise muito mais complexa. Então aqui esse estudo é para fontes idênticas, gerando ondas idênticas, ou ritmadas, ou exatamente em oposição de fase. Se for tudo errático, tudo doidão, não dá para ter uma equação que vá prever o que vai acontecer em determinado ponto. Claro que na faculdade, quando tu for avançar nos teus estudos, tu vai analisar situações, né, menos agradáveis, né? Essa aí tá bem tranquilinha de a gente conseguir entender. Então, nada demais, hein? Interferência construtiva ou destrutiva. Se for duas fontes gerando ondas em fase, vê a diferença de distância entre o ponto e as fontes e compara com n vezes lambda sobre 2. N par construtiva e n ímpar destrutiva. Se for em oposição de fase, é o contrário. Na prova do volume 7, nós continuamos essa matéria e nós vamos ver aplicações mais legais dessa teoria, certo? O que eu gostaria que tu fizesse dessa aulinha de tarefa, que é uma aulinha bem tranquila. Tu podes fazer a página 20, está perfeita. Tem algumas que não são de aprofundamento, outras que são de aprofundamento, um desenho bem parecido com o meu para te poder raciocinar. Então, legal. É isso aí, tarefa então está definida. Página 20, Física 6D. E declaro encerrado mais um volume, meu querido. É claro que nós faremos exercícios, mas em sala de aula, já era! Próxima! Volume 7 agora, meu querido. É uma aulinha light também de força centrípeta. Olha essa tarefa, hein?